então a contínua pulsante. O cursor 2 está aqui no eixo. Quantos volts tem aqui? 9,6. Então a tensão de pico no resistor está chegando 9,6. Com 2 diodos. Se eu tivesse só um diodo em funcionamento, vou tirar aqui para ver. Olha lá. Tem só agora um diodo conduzindo. Fala, professor, mas continua 9,6. Esse é o pico. Mas qual que é a questão? Quando você vai medir com o multímetro, posso pegar o seu? Pode. Então aqui em tensão contínua. Ele tem. No automático? É. Então aqui, ó, tensão contínua, está dando aí aproximadamente 6 volts, 5,7. Então o contínuo dele está dando 5,7. Se fosse um diodo só, vou soltar um fio aqui, ó. Só um diodo vai conduzir. Baixou para quanto? 3,4, já está caindo. Então só o fato de ser 2 diodos já coloca a tensão próxima dos 6 volts, beleza? Agora, desliga ali por favor do trifásico. Nós vamos colocar o capacitor vai ser colocado em paralelo. Só que ele tem aqui o terminal negativo. Então esse que tem aqui o símbolo de negativo é o que vai ficar no center tap. Então aqui eu vou colocar ele em paralelo com o resistor. Lembrando que o negativo vai no center tap. Esse aqui. Vou conectar aqui. O negativo vai no center tap. Exatamente. Então aqui o negativo, ele volta pro center tap, porque ele vai dar negativo no center tap ali. Beleza? Pode ligar. Só fazendo isso, o capacitor carregou a primeira onda, então o pico vai ficar ali bem próximo. Como ele é de bastante microfarad, ele é em torno aí de 3.000 microfarad, então ele vai descarregar lentamente. Então o negativo está para cima ali. Ó, vou medir o resistor. Quanto que está agora o resistor? Já subiu para quase 9. Tava quanto? 5,7. Com 2 diodos. Com um diodo só dava. Então olha só, colocando 2 diodos e um capacitor, está quase 9 volts agora contínuo no resistor. Então vamos ver agora a forma de onda. Então aqui eu tenho o processo da transformação ali no transformador. Ele reduziu para 7 mais 7. E aqui cada diodo está recebendo 7 volts eficazes. E aí 7 vezes raiz de 2 vai dar aproximadamente 9,8 volts de pico. Então, é o que o capacitor está querendo manter na carga, o valor do pico. Só que a forma de onda não é mais contínua pulsante. Agora, a forma de onda, ela ficou uma contínua pura. Olha lá, uma contínua linear. Olha só como está ali. Então, aqui, ele está aí aproximadamente um pouquinho menos do que 9 aí, dá 8. Esse tipo chiadinha é porque tem um ruído ainda, professor. Ele tem um pouco ainda. Porque se fosse uma fonte, uma bateria, Ficaria contínuo. ficaria sem esse ruidinho, assim. Sem esse ruidinho. Na realidade, existem cálculos que você pode fazer de capacitor, associar capacitores, colocar o regulador depois, e aí eles vão filtrando o sinal. Mas o ripple aqui está muito menor do que se não tivesse. Sim. Se fosse um capacitor mais baixo, então ele daria para ver muito mais o ripple. E isso para os equipamentos que são de corrente contínua, placas eletrônicas, então não pode ter. Tem que ser o mínimo de ripple possível. Mínimo. Então aqui só pra gente ver, olha só, tá aqui a forma de onda, olha lá, dá pra ver. Desliga o trifásico ali, por favor. Vai cair. Olha lá, ele vai descarregando o capacitor. Legal. Até chegar próximo ao zero. Se eu deixar ele aqui bem lento, dá pra ver ó, bem certinho. Agora se ligar, vai subir. Olha lá, já sobe na hora. Imediato. Ele carrega o pico e fica lá no pico. Ó. Então ele dá uma leve descidinha e já sobe, tá? Bom, foi eu que trevi aqui. Ponta quadrada não, aqui eu que trevi aqui. Nossa, mas que legal. Bom, agora é o seguinte. Vamos colocar a etapa da sinalização. Para fazer a etapa da sinalização, então nós temos aqui um LED. Pega o seu ali para mim, por favor. Aqui nós temos aqui tem um LED vermelho e tem também um LED verde, pode ser da Palmeiras. Então, quando você... O verde é de 3 volts? Esse ou isso modelo não tem aqui nada é a de ver? 2. Não, é que assim, tem um que ele é um pouco mais forte. Olhando assim é difícil você acertar. Eu O pensei que de o 2 tamanho volts, dele. ele é um pouco mais opaco assim, e a diferença de tamanho é 3 milímetros, esse que é 5 milímetros. Porque depende do tipo de equipamento, que nesse aqui é um LED pequeno. É um LED pequeno. E aí, quando você coloca esse LED verde, o verde ele consome aproximadamente 1,8, o vermelho aproximadamente 2, aí tem o amarelo que é aproximadamente 2,1. É porque muda a química dentro deles. Tem uma mistura química ali dentro, o fosfato lá de boro, não lembro exatamente o nome dos outros, mas ele consegue mudar a cor. Legal. Os fótons, né? São os fótons que dá ali no diodo. Vou pôr esse verdinho aqui. Só que é o seguinte, nós fizemos a conta e em 127 está dando cerca de 9, 10 volts.
Se esse LED tem que ficar com 2 a 3 volts, vai sobrar quanto para o resistor? Quanto que é 10 menos 2? 8. Se você fizer aí 8, 7, né? Dividido por 20 mA, que é o que ele usa. Então faz a conta aqui, por favor. Alguém aí. João. Quanto que é 7 volts dividido por 0,02? Porque você vai ficar 2 volts nele. 350. Quanto? 50 ohms. Só que daqui a pouco nós vamos passar para 220. Em 220, vai ficar com cerca de 17 volts. Quanto que é 17 menos 3? Ou menos 2? 15, 14. Agora faz 14 dividido por 0,02. Por que 0,02? É a corrente ideal dos LEDs. 700. Por isso que eu pus de 1K. Então, daria para ficar até um pouquinho mais forte. Mas aí eu peguei de 1K que a gente fica com mais segurança. Lembrando quais são as cores do resistor de 1K. Alguém lembra? Marrom, preto, vermelho. Marrom, preto, vermelho. Então eu vou ligar aqui embaixo, ó. Então eu vou ligar aqui o resistor, o LED. E aí o negativo dele, quando você olha contra a luz assim, tem tipo uma bandeirinha. O que tem a bandeirinha é o negativo. Qual outra forma de saber? O terminal do negativo é menor. Então quando você estica aqui os terminaizinhos do LED, você vê que o do negativo dá um pouquinho menor. Qual que é a outra característica? Né? Você falou? Mas eu acabo não recomendando, porque quando você põe numa placa, na hora que você vai tirar, a pessoa, depois que soldou, ela cortou. O negativo tem uma bandeirinha, é isso? É o negativo que tem a bandeirinha. Eu não consigo saber qual que é, não. Ó, deixa eu fazer um desenho aqui. Ele tem um... Parece que ele tô- tem um... Assim, ó. Aqui, ó. O negativo tem esse desenho aqui, ó. Sim. Parece uma bandeirinha. Aqui, ó. Aham. Aqui dá pra ver melhor, né? No controle. Parece que ele faz Essa assim, foca. né? O light fica assim, vai. A bandeirinha tá É virada legal. assim. E aí, uma outra característica. Quando você olha o LED, essa parte do negativo, ele tem um chanfro, uma parte reta. Resumindo, eu prefiro olhar a bandeirinha, então. Você põe Do lado contra a que luz, ela tá cortada, é uma bandeirinha maior. A bandeirinha maior negativo. a bandeirinha maior. É esse desenho aqui, ó. Ó, esse desenho aqui, ó. Tá. Essa aqui é o... A Negativo. bandeirinha maior. Ó, então se você olhar aqui pro LED, ó, terminal menor Beleza. é o cátodo e o outro é o anodo. Agora que você falou, eu vi o desenho, lembrei. Isso. Vamos lá então, ó. E aí, vou ligar aqui. Então esse é o cátodo e esse é o anodo. Exato, o cátodo é o da bandeirinha. Mas são 3 características. O terminal do cátodo é um pouquinho menor, ele tem a bandeirinha, e esse lado aqui do cátodo é um pouquinho mais reto. Se você conseguir olhar o LED assim, você vê que o lado do cátodo é um pouquinho mais reto. É mais difícil de ver. Eu, particularmente, prefiro a regra da bandeirinha. Vamos lá, então. Gente, eu preciso de mais um cabo. Tá aqui, 2 cabos. O LED, então, o cátodo dele tem que ir no negativo, certo? Aonde que está o negativo aqui no meu protoboard? Lá no center tap. Então, o center tap está aqui, ó. Eu vou ligar lá na linha do center tap. Ou junto com o negativo do capacitor. Olha lá. E aonde que eu vou ligar o resistor? No positivo do capacitor. Ou seja, quantos volts vai receber o resistor mais o LED juntos? 9 a 10 volts. Ok? Pode ligar e o LED acende. Professor, acontece se o LED ficar invertido? Ele não acende e nem passa a corrente. Porque como ele é um diodo, aí a corrente dele ela vai passar de anodo para cátodo. Então, se você inverter, não passa a corrente. Agora, olha uma questão bem interessante. Vamos ver aqui. Desliga o trifásico. E olha o LED apagando. Então, não vai de uma vez. Vai de novo. Carregando. Carregou, já acendeu. Agora desliga. Olha ele descarregando. Agora, nós vimos que o capacitor descarregou, certo? O capacitor estava descarregando. Agora, se eu tirar o capacitor, é lógico, só estou pegando nele porque eu sei que descarregou. Vai, liga. Professor, o LED acendeu, porque está com contínua pulsante. Então, como tem a contínua pulsante, eu tenho um positivo fixo e tenho um negativo fixo. Prova disso, vou ligar aqui para ver. Olha para segurar, segura um segundo. Então, vamos lá. Olha só. Opa. Aqui. Se eu pegar aqui, então, ó, tá chegando aqui aproximadamente seu capacitor, né? Tá. 5,6 volts, contínuo. Se eu inverter as pontas de prova, lembra que eu falei, ó? Vai dar menos 5,6. Toda vez que dá menos 5,6, é porque suas pontas de prova estão invertidas. Então eu sei que o vermelho tá aqui e o preto tá aqui. Então eu sei que aqui tem positivo, ó. Aqui tá chegando positivo e aqui tá chegando negativo. Por isso que o LED acendeu. Se desligar agora o trifásico, o LED apaga na hora. Excelente pergunta. Vai. Não tem o capacitor, né? Então, por isso que ele apagou de uma vez. Por quê? Não tem o capacitor. Então, agora eu vou voltar o capacitor, só para a gente ver se continua funcionando. Vai. Forma de onda. O LED, então, ele tem cerca de 2 volts nele. Olha lá. A tensãozinha do LED lá. Ó. Contínuo. Deixa eu pôr aqui na escala de 1 volt por... Olha lá. Deixa eu desligar o cursor, só vai ficar melhor para vocês enxergarem. Olha lá. Tensão do LED. Deixa eu segurar firme aqui. Vai.
Desliga. Olha lá. E ele vai caindo a tensão dele. O capacitor estava descarregando. Mas, senhor, mas ele já apagou. É porque o LED precisa de 2 volts para acender. Então tá com 2 volts, 1,8, 1,5, 1,3, 1,0. Ele não está acendendo, mas ele está passando uma corrente bem baixinha. Mas não tem o brilho, por quê? Porque não é suficiente para dar a atenção que ele precisa. Aí zerou.